Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje, pessoal, é um programa super especial, porque ela está de volta. Se você estava com saudade das dicas dela, então se prepare, que a partir de agora para frente vão vir muitas mais. Lavínia, com o seu quadro de Lifestyle, está de volta e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse retorno. E é claro também que sextou aqui tem que ter o quê? Culinária. E a gente vai então ensinar hoje uma opção de entrada deliciosa, tá? Que vai levar aí um creme de queijo, vai levar torrada, mel e castanhas. Delícia, delícia. Então, muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, tá, pessoal, que a partir do nosso aplicativo você consegue nos assistir de qualquer lugar de onde você estiver. Basta, né, ter o app baixado aí no seu celular ou no seu tablet e, é claro, também ter acesso à internet. Então é facinho, de qualquer lugar do mundo você vai conseguir acompanhar a nossa programação. Falar, tá, também em programação, sempre lembrando a vocês que vocês conseguem também acompanhar a nossa programação lá pelo nosso canal do YouTube. Pois é, lá estão disponíveis todos os nossos programas. Então, se você perdeu algum ao vivo, ou até mesmo se você quer reassistir novamente aquele conteúdo, corre lá no nosso canal do YouTube. E lá no Instagram, Facebook e Twitter, você consegue acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores. Tá tudo aqui, ó, passando na sua tela, corre lá para você poder nos acompanhar agora. Vamos lá começar o nosso dia por aqui, hoje que ela já está aqui ao meu lado. Belíssima e, como sempre, temática. Eu adoro. Pois isso. É. De volta, seja bem-vinda de volta. Obrigada, que eu tava na sexta-feira com essa mulher. Pois é, tô muito feliz, né, por estar de volta depois de um ano, Mara. Um ano. Pois é, Isso. né? E quanta coisa aconteceu, né, Lavínia? Muita coisa, Mara. Vamos primeiro começar, como eu gosto de falar assim, né? Vamos começar do começo, né, pessoal? Que eu sei que às vezes vocês também ficam assim, nossa, mas o que foi que aconteceu? Então tá, vamos lá. O que foi que aconteceu? Você precisou se afastar do programa, né? Foi algo que foi assim muito rápido também. O que foi que aconteceu? Então, eu apresentava o Lifestyle com Lavínia, né? Para quem não acompanhava e está começando agora. E eu tive um diagnóstico de câncer de mama há um ano atrás. Então, foi tudo muito rápido, né? Eu descobri através de um exame básico mesmo de toque, né? Sim. Que a gente usualmente deve fazer. E começou com uma suspeita, eu nunca imaginei, coisas que a gente nunca imagina que vai acontecer, né? Então eu acabei indo a São Paulo fazer uns exames complementares e lá houve o diagnóstico final. E era um tipo de câncer bastante agressivo, então eu já tive que realmente começar o tratamento imediatamente. Então, acabei me afastando, né, provisoriamente de todas as minhas atividades, até começar o tratamento, até ver como é que eu ia reagir. Mas, graças a Deus, acabou dando tudo certo, né? Passei por um processo de quimioterapia, depois fiz a cirurgia, fiz radioterapia e hoje estou totalmente curada, né? Coisa boa. Em abril foi minha última sessão de radioterapia. E de lá para cá, só evolução, só realmente voltando à vida normal. E de volta aqui no programa, feliz muito demais. Feliz. Pois é. Graças a Deus, que eu acho que o importante é a gente realmente permanecer o máximo que puder, permanecer fazendo as mesmas coisas. Eu acho que isso me ajudou muito. Infelizmente, o programa não consegui, porque as minhas sessões eram lá em São Paulo. Isso. Então, eu acabava tendo que viajar de 15 em 15 dias, passava a semana, muitas vezes o final de semana.
Então, o programa a gente não conseguiu continuar, mas agora, se Deus quiser, a gente está de volta. Tenho várias perguntas para fazer para a Lavínia, porque foi ótimo, inclusive, a gente marcar, né, esse seu retorno para hoje, que a gente está aqui batendo esse papo, mostrando para vocês, né, o que foi que aconteceu, falando um pouquinho sobre isso. E assim, antecede, porque a gente já está quase, né, em outubro. Amanhã hoje é 30, amanhã gente, já é amanhã, outubro. dia 1º de outubro. E outubro tem uma campanha que é tão linda, que é tão importante, que é o Outubro Rosa. Exatamente. Que visa conscientizar cada vez mais, principalmente a mulherada, né, em relação a essa prevenção, a esse diagnóstico precoce do câncer de mama. Muito e aí, importante. o outubro também ganhou um outro sentido, um outro significado para você? Muito, Mara, porque, por coincidência, dia 1º de outubro foi o dia que eu fiz a minha primeira quimioterapia. Sim. Então, foi um dia muito marcante, né? A gente sabe todas as consequências de um tratamento desse, que não são fáceis. A gente tem que ter muita força para enfrentar, né? Os efeitos colaterais são muito grandes. Então, por coincidência, no dia 1º de outubro, eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia e acabou que eu fiz essa mobilização, sabe, nas minhas redes sociais. A princípio, quando eu descobri o câncer, eu não sabia se eu iria publicizar, se eu iria compartilhar. Sim. E alguma coisa me falou que eu deveria compartilhar para ajudar um número de mulheres, né? Por menor que seja, mas que a gente ajuda muito realmente. A princípio, nessa campanha de prevenção mesmo, para ver que pode acontecer, seja você jovem, seja você mais velho, isso não existe essa triagem, né? Sim. Digamos assim. E foi um mês muito marcante, eu acabei fazendo minha primeira sessão de quimioterapia, mas logo em seguida também eu fiz até um evento aqui na Orla, já de conscientização, então houve uma mobilização muito grande que eu pretendo continuar agora esse ano, contando minha experiência, né? Contando tudo o que aconteceu de ruim, mas de bom também, né? E como é que a gente deve agir nessa situação, né, para conseguir enfrentar da melhor forma possível. Com certeza, e eu acho que você tomou a melhor decisão ao publicizar, ao compartilhar a sua história, porque acabou inspirando muitas outras mulheres, né, inclusive dando força, inspirando. Eu lembro que uma das coisas, né, porque eu sempre ali fico acompanhando a Lavínia, então uma das coisas que eu vi que você compartilhava nas caixinhas de perguntas, né, que você recebia, era que algumas pessoas ficavam meio que criticando o fato, por exemplo, de você continuar fazendo as suas atividades, exatamente, se arrumando, mantendo né? a vaidade, isso, né? não deixar a vaidade de lado. E eu achei muito interessante tudo aquilo que você acabou respondendo, né, para essas pessoas. Porque as pessoas, elas associam muito assim, tá com câncer, então tem que ter o sofrimento ali, acabou, né? né? Isso. Exatamente. E o câncer traz todo esse estigma, né? Para a mulher, principalmente, porque Sim. tem a perda do cabelo, a perda das sobrancelhas, dos pelos, de uma forma geral. E isso afeta muito a mulher, né? Então, você começa a se enxergar de uma forma diferente, que você nunca viu, né? Você começa a se estranhar. E eu acho que você manter o máximo que você puder da sua aparência num bom estado, num estado que você se sinta confortável, ajuda muito, porque não é só isso o tratamento, não é só a perda do cabelo. Sim. É a perda do cabelo, é a baixa da imunidade, é você estar sujeito a mais doenças, né? Todos os efeitos colaterais mesmo, de você se sentir mais fraca, de você se sentir mais frágil. Então, a questão da aparência está englobada nisso. Então, acaba que o câncer, você quando vê um outdoor, por exemplo, eu via muito na época um outdoor de Outubro Rosa, você sempre vê aquela imagem de uma pessoa desgastada, Sim. né? Eles sempre buscam colocar uma pessoa careca, uma pessoa... Então, quando você recebe um diagnóstico, além de ser difícil você enfrentar a questão de saber que você está com uma doença que pode ser fatal, você começa a pensar que você vai se acabar também. Uhum. Então, você não pode... A minha luta maior durante a minha doença foi mostrar que você consegue, né, conviver com a doença, conviver com o tratamento, que já está muito avançado hoje em dia, da melhor forma possível, de uma forma que você se sinta confortável. Você não precisa se entregar, Mara, né? Porque o psicológico conta muito num tratamento desse.
né? Então, eu acabei optando por tirar os meus cabelos antes mesmo deles caírem, porque eu não me via nessa situação, tendo que enfrentar uma queda de cabelo brusca, né? E fui procurar minha peruquete. Eu adorei, né? quando ela começou a falar sobre a peruquete, todo mundo acabou também pegando, né? Pegando, não me pegou, né? Peruquete era a prótese que eu usava, gente. E aí acabou que aquilo ali pra mim foi o que realmente me manteve, sabe? Assim, a minha sanidade mesmo, me manteve forte, firme, para eu enfrentar todo mundo, até para eu enfrentar meus seguidores, para eu enfrentar o trabalho. Que eu acho que quando você não se sente confortável, você tende a se retrair. Sim. Você acaba tendo que ficar em casa, já não é fácil, né? Você não se sente tão forte. E quando você está com aparência boa, você começa a enfrentar mesmo, né? Porque você está se sentindo bem, você está ali, você arruma o seu cabelo, né? Que acaba sendo o seu cabelo, né? Você coloca uma maquiagem, cuida da pele, busca, né, todos os tratamentos também para que os efeitos colaterais minimizem. Então, eu acho que é muito importante, que foi muito importante, porque eu acabei ajudando pessoas não só com câncer, sabe? Eu acho que muita gente, de uma forma geral, falava assim, Lavínia, às vezes por uma bobagem, um problema usual, eu fico depressiva, eu fico em casa, perde a graça para mim, a vida perde a graça. E eu vejo você passando por uma doença tão grave como essa, né, recebendo todo esse tratamento que realmente abala, né, o físico e o emocional, e tá aí bem, tá trabalhando. Então, assim, eu acho que foi uma troca de energias muito boa, sabe? Eu acho que eu me fortaleci às vezes pelos meus seguidores também, por essas pessoas que estavam passando por situações difíceis, e elas também me ajudavam muito, sabe? Orações, né? Troca de experiências, muitas trocas de experiências. Então foi realmente uma jornada assim bonita de se ver, né, Mara? Isso. E tenho muito orgulho assim de ter passado e hoje estar aqui contando história, né? Com certeza, e foi muito legal porque eu acho que é exatamente isso, sabe, Vini? Você conseguiu mostrar que, olha, não é porque eu estou aqui cuidando de mim que eu não estou passando por momentos difíceis, muito pelo contrário. Exatamente. Os momentos difíceis da doença, eles existem dias que não são fáceis, existem dias em que vem a indisposição, em que vem o enjoo por conta das medicações, mas ainda assim, mesmo com tudo isso, eu estou fazendo a minha parte, eu estou tentando seguir todo esse caminho que é tão intenso, que é tão pesado, de uma maneira leve, né? Exatamente. É aquela história, né, Mara? Nada dura para sempre. Eu dizia muito isso aos meus seguidores. E eu tinha muito isso, assim, durante a doença e hoje em dia, né, a gente acaba que aprende mesmo. Um dia você tá mal, mas eu sabia que quando eu dormisse, no outro dia eu já ia estar totalmente, né, restabelecida, porque você sabe que a vida não é uma constância, de uma forma geral, né, Mara? Então, nos dias em que eu fazia minha quimioterapia, eu fazia em São Paulo num dia, no outro eu já pegava um voo para vir para Maceió, porque os efeitos colaterais começavam no terceiro dia. E eu queria estar em casa para estar bem, para estar no conforto de casa, acomodada. E aí, quando vinha o terceiro dia, eu já acordava assim, totalmente destruída, porque realmente destrói. O tratamento de quimioterapia destrói as suas células, tanto as cancerígenas como as boas. Então eu ficava muito dolorida, eu não me levantava da cama, eu não comia. E aí eu falava, olha gente, hoje eu não estou bem, mas eu sei que amanhã eu vou estar bem. Então isso dava um conforto, assim, de dizer que aquele estado era passageiro, né? E eu acho que a vida é assim, né, Mara? Nem sempre você está bem, mas você sabe que às vezes você dorme e acorda e você já está melhor, né? Então, eu acho que é por aí, é a gente aprender a conviver com esses momentos, né? E durante a doença, principalmente, eu aprendi a conviver e a nos respeitar também. Sim. Não cobrar tanto, né? Então, assim, nos dias que eu estava ruim, falava, olha, não vem ninguém, né? Minha família deu um suporte muito grande e eu falava, olha, não vem ninguém me visitar, ninguém vem reclamar, vem falar comigo, porque hoje eu preciso
cuidar de mim me dá um tempo e todo mundo tem que aceitar, né? Não adianta você ficar lutando contra você mesmo. Quantas lições, né? E olha só, como é que foi para você receber a notícia, né? Você disse que foi fazendo o autoexame que você já percebeu uma alteração. Isso. Desde aquele autoexame, você já, não sei assim, já pensou que poderia ser o câncer ou você, não, deve ser alguma coisa que não é? Então, quando eu fiz o autoexame, eu estranhei, porque não era uma coisa que eu tinha usualmente. Era costumeiro seu fazer? Não. O costumeiro sim, porque quando eu era bem mais jovem, quando eu tinha 20 anos, apareceram 2 nódulos no meu seio. Sim. Por coincidência, no mesmo seio que apareceu o tumor. Então, eu descobri também no autoexame esses 2 nódulos e fiz uma cirurgia para retirar, mas eram benignos, não era nada relativo a câncer, mas os médicos acharam por bem retirar. Sim. E eu tinha essa mania, digamos assim, de fazer o autoexame. Desde então eu fazia, eu achava, né, importante e eu fazia. E esse apareceu assim, bem do nada mesmo, eu até trocando de roupa, eu senti alguma coisa e aí eu fiz o autoexame, detectei e fui fazer um ultrassom que um médico nutrólogo tinha passado, porque ia começar um novo protocolo de suplementação que eu sempre tomei. E aí eu falei, não, vou aproveitar para fazer então o ultrassom, mas de uma forma muito despretensiosa, porque é uma doença que você nunca imagina receber o diagnóstico, notícia, né? Nunca. Então eu fui fazer um ultrassom, desse ultrassom já disseram que realmente era suspeito e foi aí que em São Paulo eu recebi o diagnóstico. E é engraçado porque assim, os médicos, eles tratam isso de uma forma muito natural, né? Sim. E eu recebi o diagnóstico assim, olha, Lavínia, você está com câncer e você tem que fazer a quimioterapia amanhã. Eu falei, oi, né? Deixa eu simplesmente aqui, né, digerir então, essa assim, notícia. tão fácil, né? Mas, realmente, Mara, a gente se abala muito, né? Dá um medo, uma incerteza. Eu fiquei muito desesperada. Eu estava junto com a minha irmã e minha mãe na hora, né? Eu falei, olha, me dá um remédio aí para eu conseguir assimilar. Sim. Então, muitas pessoas, às vezes, se cobram realmente recebendo uma notícia dessa. Não. Lavínia, você está dizendo que você teve bem o momento, todo o tempo. Não, gente. A gente se abala, né? Foi muito desgastante para mim. Mas a gente se abala e a gente se levanta e segue em frente. Oi, eu sou humana, eu não sou Exatamente. um robô, eu tenho sentimentos aqui, né, dentro de mim. E aí, às vezes, as pessoas acabam esquecendo isso. Verdade. Qual que é a diferença da Lavínia de um ano atrás, quando você foi fazer a sua primeira sessão de quimioterapia e um dia anterior você tinha recebido, né, esse diagnóstico, para a Lavínia de hoje, 30 de setembro de 2022? Uma Lavínia muito mais forte, uma Lavínia que se prioriza acima de tudo, que pensa muito mais em aproveitar cada momento da vida. Sim. Sabe, Mara? A gente começa a valorizar muito mais todos os momentos da vida, o hoje, sabe? Não fazer tantos planos para o futuro. Então, hoje em dia, eu não penso como é que eu vou estar daqui a um mês. Eu penso no hoje, o que é que eu posso fazer hoje para aproveitar hoje. É uma Lavínia que valoriza muito mais a família, sabe? As pessoas do bem, que estão ali para lhe dar força. Então, eu acho que é uma Lavínia muito mais forte do que eu era um ano atrás. Que lindo! E uma coisa que você compartilhou, vou falar porque você compartilhava sempre. Claro. Que era a distância do seu filho, né? O seu filho também, durante todo esse tratamento, foi fazer um intercâmbio. E você acabou passando por tudo isso de maneira distante dele, fisicamente. E você disse que aquilo acabava também, né, assim, te angustiando muito, né? Muito, muito. Porque foi tudo muito rápido. O Antônio foi fazer um intercâmbio, acho que 20 dias antes de eu descobrir, né, a doença. Tanto é que ele não soube logo de imediato. Primeiro eu fui falando aos poucos, eu disse a ele que eu tinha descoberto um nódulo, que eu ia fazer uma cirurgia. E aí ele perguntou se era câncer, eu não sabia o que dizer, porque
é o meu filho único, né? E nós somos muito ligados. Sim. E eu não queria também deixar que ele vivenciasse essa experiência dele no Canadá, que era um sonho dele, que era uma coisa que a gente tinha planejado, né? Não foi fácil, porque foi época de Covid, inclusive. Tinha todas as restrições. Exatamente. Então, para ele viajar já foi muito complicado. Mas eu acho, sabe, Mara, que nós dois conseguimos lidar da melhor forma. Uma coisa que me ajudou muito, tanto a lidar com ele como com a doença, foi não querer me vitimizar. Então, eu tentava passar para ele de uma forma leve, mais leve possível, mas dava uma angústia. Inclusive, no final do ano ele não vinha, ele foi em setembro, ele ia ficar até junho. E no final do ano ele não vinha passar as festas aqui. Eu falei, não, filho, volta porque eu achei importante, sabe? Ele tá junto um pouquinho. A gente começa a pensar um pouquinho nisso também. Até também para passar segurança para ele, né? Para passar segurança, para ele ver como era que eu tava, sabe? Porque apesar da internet ajudar muito hoje em dia, né? Das possibilidades de vídeo, mas não é a mesma coisa você estando junto, sim, você estando perto, né? Então, graças a Deus, ele conseguiu fazer o curso todo. Quando ele voltou agora, eu já estava curada, né? Mas foi duro, porque quando a gente passa por uma doença dessa, por mais que você não se vitimize, você se sente muito frágil. Então, você quer estar ali, sabe, rodeada de pessoas que fazem parte mesmo da sua vida, da família. Então, foi muito difícil, mas a gente conseguiu superar. Que bom. E agora, né, assim, sei que você já passa essas suas dicas para as suas seguidoras, mas eu queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores sobre o câncer especificamente. Qual que é a maior dica que você dá? Essa prevenção, são os cuidados, a importância de sempre estar ali se observando para fazer esse diagnóstico da forma mais precoce possível? Isso. A gente tem o hábito de ser muito negligente com a nossa saúde. Sim. Mara, a gente acha que por estar bem, por não estar sentindo nada, a saúde está em dia. A minha maior dica é não confie, porque principalmente o câncer é uma doença muito silenciosa, sabe? É uma doença que, se dissessem para mim na época, né, olha, sem exame, Lavínia, eu acho que é um câncer, eu falei, jamais, porque eu sempre fui uma pessoa que me cuidei, sempre fui uma pessoa que cuidei da alimentação, atividade física, né, quem acompanha a sua rotina sabe. Exatamente. Isso. Então, assim, eu saí totalmente da curva, assim, não tinha nenhuma, nada que indicasse que eu iria ter um câncer de mama. É uma doença muito silenciosa, então a minha dica é não descuidem, façam o autoexame, qualquer dúvida faz o ultrassom, né, e segue para investigar, porque muita gente fala, eu tenho um nódulo, mas eu acho que não é nada. Né? Eu imagino a quantidade de relatos, né, que você tenha recebido. Com certeza, muitos relatos. E na época que eu descobri, várias pessoas também correram atrás de regularizar os exames. Então eu vi que realmente as pessoas não se preocupam. A gente tem que fazer a mamografia, né, dependendo da idade. A gente tem que fazer ultrassom, não só quando aparece, mas sempre de forma corriqueira, né? Procurar ginecologista, procurar um mastologista, que é o médico apropriado para mama, e fazer os exames de forma corriqueira. O meu câncer era o mais agressivo que existia, que chama o triplo negativo, ele não era hormonal. E porque eu descobri no início, eu comecei o meu tratamento no início e o meu tumor desapareceu antes da minha cirurgia. Olha. Então, daí a importância de você realmente fazer uma prevenção. Porque se eu não tivesse descoberto, Mara, naquele momento em que ele era muito pequenininho, podia ser que ele crescia muito rapidamente, podia ser que ele passasse até para outros órgãos. Então, é muito importante você estar sempre atenta ao seu corpo. E nós, mulheres, né, principalmente. Com certeza. E assim, caso você, né, tenha essa notícia, eu acho que a Lavínia, ela é a melhor pessoa, assim, para nos inspirar. Que é mostrar, assim, não esmoreça, né?
a vida é uma caminhada mesmo, então não vai ser fácil, alguns dias serão realmente muito difíceis para você, mas não esmoreça, permaneça ali firme e siga em frente, né, Elaine? Exatamente, tem que enfrentar, sabe, Mara? Isso. Não pode pensar muito, não pode ter medo o tempo inteiro. É claro que há momentos em que a gente tem incertezas e medo, mas não é o tempo inteiro. A gente tem que levantar, tem que enfrentar, procurar um médico de confiança e seguir firme. Isso, e uma das coisas lindas assim que eu vi você falando, inclusive até recentemente, né, quando você terminou o seu tratamento, que você não podia tomar sol. E você, Exatamente. quando pôde voltar a tomar sol, você valorizou aquele momento, você falou assim, poxa, valorizem isso, né? Pois é pra gente valorizar, como eu falei, cada momento e cada coisa que a gente faz e consegue fazer, sabe, Mara? Do simples acordar, a dar uma caminhada nessa orla maravilhosa que a gente tem, né? Tomar um banho de sol, ir à praia, fazer o que gosta, ir a um cinema. Eu acho que a gente tem... São essas pequenas coisas que a gente gosta de fazer que a gente tem que valorizar e não fazer no automático, porque muitas vezes a gente faz no automático. Para mim, o sol, por exemplo, até hoje ainda tenho restrições, né? Tenho que ir só com blusa UV e aquilo ali para mim é muito estranho, Sim. porque era uma coisa que eu fazia constantemente. Então, de repente, do nada, uma coisa que você fazia que nem dava valor, você de repente não pode mais fazer. E aí é que você começa a ver com outros olhos, né? Então eu acho que realmente é uma lição que o câncer traz, é que você tem que valorizar tudo o que você pode fazer hoje, porque amanhã você não sabe o que é que você vai poder fazer, né? Olha que mensagem linda para você começar o seu outubro com tudo. E Bini, Isso mesmo. nos próximos encontros, então, vão vir muitas dicas de lifestyle, Com não é isso? certeza, né? Semana de moda aí em Paris, Nova York, então eu tô cheia de novidades. Eba! Muitos conteúdos, então, para vocês nas próximas semanas. Coisa boa ter você de volta. Ô, Fico Mara, muito tô feliz. muito feliz também. Muito feliz por fechar setembro com o seu depoimento, com essa mensagem linda que você trouxe aqui pra gente. A gente vai começar outubro. Então, que você, mulher, principalmente você, mulher, esteja muito inspirado por essa mulher aqui, pela coragem. Eu enchi aqui meu olho de lágrimas por diversas vezes, porque eu admiro demais uma mulher que é mãe, é advogada, influenciadora, ela tem múltiplas funções. E ainda assim ela conseguiu enfrentar essa doença e ela inspirou tantas e tantas outras mulheres com a sua coragem, com a sua força. Então que você também se sinta inspirado por isso. Obrigada, Pela Mara. sua presença. Acho que é isso, eu que Um agradeço. beijo. @Lavine, tá lá no Instagram, para quem ainda não segue. Então corre lá para seguir, para acompanhar. Tem muitas dicas, muita história inspiradora para você. Obrigada, Isso viu? mesmo, um beijo. Bom dia, Beijo, até a bom dia. próxima. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem coisa para rolar aqui no programa, tá? No próximo bloco a gente vem com culinária, então não sai daí não, volto já.